Jesus? Quem lembra? Você lembra quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você lembra quando você se arrependeu dos seus pecados? Deus. E veio até Jesus e falou: Jesus, a partir de hoje, eu quero ser um novo homem. Você que é mulher falou: eu quero ser uma nova mulher. A partir de hoje eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Você lembra disso? Amém. Você lembra quando você confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você lembra? Sim, Lembro, Jesus. sim. Você lembra quando você falou para Jesus: Jesus, a partir de hoje, Sim. o Senhor é o dono da minha vida. Eu lembro disso. A partir de hoje, eu quero abrir mão de tudo para andar nos teus caminhos. Foi tão maravilhoso, não foi, quando você fez isso? Nós costumamos chamar isso de o primeiro amor. Foi quando nós viemos a Jesus. Foi quando você reconheceu que você era pecador. Foi quando alguém chegou para você e falou: olha, você precisa vir a Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Queridos, o salário do pecado continua sendo a morte. Tem muita gente com muita desculpa. Tem muita gente que estão dentro da igreja e estão pensando: mas eu não consigo parar de pecar. Eu não consigo ficar firme com o Senhor Jesus. Mas quando lhe vem à memória que você se arrependeu dos seus pecados e que você veio até o Senhor Jesus e falou: Jesus, a partir de hoje, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Isso foi maravilhoso, não foi? Verdade. Que bom seria se esse primeiro amor, ele nunca acabasse. No entanto, aqui a palavra de Deus diz, a palavra de Deus aqui ela está falando de 21 classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Você já imaginou? 21 classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Romanos. A pessoa que é 5 a injusta, 32. olha o versículo 29. A pessoa que é injusta, a pessoa que é maliciosa, a pessoa que é avarenta, a pessoa que só comete maldade, a pessoa invejosa, o homicida, a pessoa que está na igreja e fica praticando a contenda, a pessoa que é cheia de malignidade, aqueles que difamam, os fofoqueiros, os caluniadores, aqueles que aborrecem a Deus, os soberbos, os inventores de males, os que são desobedientes aos pais, os que não têm misericórdia do seu próximo. 21 classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Jesus. A palavra de Deus, ela fala no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, sobre um rei chamado Manassés. Manassés, ele era filho do rei Ezequias. Quem lembra do rei Ezequias? Quem lembra do rei Ezequias? Por isso que vai ser importante você vir ao domingo. Quem foi Manassés? Manassés foi um rei de Judá. Manassés foi um rei de Israel. Manassés, ele se tornou rei aos 12 anos de idade. Mas a palavra de Deus diz que Ezequias foi um bom rei. Ezequias foi pai de Manassés. No entanto, Manassés foi um mau rei. Se você quiser saber a história de Manassés, está no segundo livro de Crônicas, capítulo
33, você vai ver quem realmente foi Manassés. Foi rei de Judá aos 12 anos de idade. Mas ele foi um mau rei. Pensa num homem mau. Quem já ouviu falar aqui de Hitler? Eu já. Hitler foi um cara mau. Ele era um líder lá na Alemanha. Apesar dele ter nascido na Áustria, ele era um líder na Alemanha. E a história diz que ele matou muita gente. Quando você lê a história de Hitler, você vê o mal que ele fez para com os judeus. Quem lembra? Hitler foi uma pessoa má, foi uma pessoa terrível, foi uma pessoa que matou muitos inocentes. Mas a história fala também sobre um homem chamado Stalin. Stalin foi um líder da União Soviética, quem já ouviu falar dele? Esse camarada também matou muita gente inocente. A história diz que ele matou mais de 20 milhões de pessoas. Mas apesar de Hitler ter sido mau, apesar de Stalin ter sido mau, Manassés, Dulce, foi mais terrível do que esses dois homens juntos. E ele foi rei de Judá. Por 55 anos, a palavra de Deus diz que ele governou Israel. Agora imagina, como foi esses 55 anos, o sofrimento que o povo de Deus passou. A Bíblia diz que Israel teve muitos reis, mas não teve um rei pior do que Manassés. Você já imagina? Ele com 12 anos ele sobe ao trono e 55 anos ele está ao trono, só cometendo maldade. E a primeira coisa que Manassés foi, Manassés ele era idólatra. Tudo que o pai fez, toda a idolatria que Ezequias tirou de Israel quando rei, Manassés ele traz tudo de volta. Tudo de volta. Tudo de bom que o pai fez, Manassés vem e traz tudo de mal para Israel. E uma das coisas que ele trouxe foi a idolatria. Mas o que é idolatria? Você sabe o que é idolatria? Tudo aquilo que fica entre você e Deus é idolatria. A palavra de Deus chegou para esse rei e falou: não farás para ti imagem de escultura. Mas esse rei, ele fez para si e para Israel imagem de escultura. Ele se prostrava diante dessas imagens e levava o povo de Israel a se prostrar também. Mas você pode muito bem dizer: mas eu não sou idólatra. E a palavra de Deus diz que maldito aquele que faz para si imagem de escultura, e maldito aquele que se curva diante dela. E a palavra de Deus diz que Manassés ele era idólatra. Mas o que é idolatria? É tudo aquilo que fica entre você e Deus. Você é idólatra? Verdade. Será que você não é um idólatra? Tudo aquilo que fica entre você e Deus é idolatria. Idolatria não é somente você se curvar, você se prostrar diante de uma imagem de escultura. Não é somente isso. Alguém aí tem um celular, por gentileza? Será que nós também não temos um ídolo? Será que você pode dizer que você não é um idólatra? Mas o que é idolatria? Eu vou repetir de novo. É tudo aquilo que fica entre você e Deus. Será que a droga não é um tipo de idolatria?
Será que o sexo não é um tipo de idolatria? Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus fala sobre o casamento. Você sabia que quem vive amasiado é idólatra? Porque idolatria é tudo aquilo que fica entre você e Deus. Você pode não adorar a imagem de escultura, mas a palavra de Deus diz que se você vive amasiado, você é um idólatra. E a palavra de Deus, ela é clara quando diz, nenhum pastor vai ter coragem de falar isso para você, mas eu quero falar para você nesta noite, que quem vive amasiado, ele é um idólatra, porque a idolatria é tudo aquilo que fica entre você e Deus. Mas o que é ídolo para você? Será que a televisão não é um ídolo? Será que as celebridades da televisão não é uma idolatria? Será que o celular não é um ídolo? Quanto tempo você fica com o celular na mão? Verdade, meu Deus. E quanto tempo você fica com a palavra de Deus? Você já imaginou se dentro do ônibus você lesse a Bíblia? Mas ninguém faz isso. Mas com o celular faz. Você já imaginou que para onde você vai, você leva o celular junto, mas você não leva a Bíblia? Se você vai para o banheiro, você leva o celular, mas você não leva a Bíblia. Muitos são capazes de ficar até meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, mas ninguém fica 3 horas da manhã lendo a Bíblia. Eita Deus. Será que isso aqui não é um ídolo? Será que isso aqui não está ficando entre você e Deus? Tem pessoas que chegam a dizer, sem o celular eu não sou nada. E eu quero ser franco com vocês. As pessoas estão indo para a igreja, estão trazendo o celular junto. Por que você não deixa o seu celular em casa? Eu estou sendo realista com você. Você está vindo para adorar a Deus, então deixa esse ídolo em casa, traz a tua Bíblia e começa a meditar nela. Será que o celular não está ficando entre você e Deus? Será que o celular não está sendo mais importante para você do que a própria palavra de Deus? Mas mesmo dentro da igreja, nós estamos olhando o Zap e Deus está de olho em você. Mesmo dentro da igreja, você está olhando se alguém está mandando alguma mensagem para você. E você quer ser abençoado? Você quer cheio do Espírito Santo? Você diz que é de Deus, mas a palavra de Deus diz que você é um idólatra. Tudo aquilo que fica entre você e Deus. Será que isso aqui não é uma idolatria? Você já verificou como é que é no ônibus? Hoje ninguém mais tem tempo para nada. É só o celular. Você já parou para pensar como Deus ia ficar feliz com você se você começasse a tratar o celular da mesma forma que você trata a Bíblia? Você já imaginou nisso? Quanto tempo você passa no celular durante o dia? Você já parou para pensar nisso? Queridos, muitos já passaram por aqui e a mensagem não agradou a muitos. Não é, pastor Alex? É por isso que muitos não voltaram. Verdade. Porque aqui a gente fala a palavra de Deus. Aqui eu não vou chegar para você e vai dizer, irmão, continua do jeito que você está bem. Eu não vou nunca te falar isso. Aqui eu estou te falando a verdade. E é por isso que eu gosto. Nenhum pastor vai chegar para você e vai dizer, irmão, você está amasiado. Isto. Ele não vai chegar para você e vai dizer que você é um idólatra. Porque quem vive amasiado está cometendo idolatria. Você sabe por que ele está cometendo idolatria? Porque existe o matrimônio. O que é o matrimônio? O que é o matrimônio? O matrimônio é um contrato realizado entre um homem e uma mulher com permissão de ter relação sexual com a aprovação da comunidade em que ele vive, que nós chamamos de testemunha. Se eu ainda não passei por essa situação, então eu não sou casado. Eu estou amasiado.
E a palavra de Deus diz que quem vive amaziado é idólatra. O que a igreja tem que levar o povo a fazer? A orar e casar. Porque quem vive amaziado, queridos, é idólatra. Depois de meditar na palavra de Deus, eu cheguei a essa conclusão. Porque o que é idolatria? É tudo aquilo que fica entre você e Deus. Tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus, pastor Alex, é idolatria. O celular tem feito isso? Sim ou não? Seja sincero. Sim ou não? Sim. Sim. Você sabe por que sim? Quanto tempo você passa com o celular? E quanto tempo você medita na palavra de Deus? Talvez quando é hora de dormir, olha. Quanto tempo você medita na palavra de Deus? Você já imaginou você começar a tratar a palavra de Deus como você trata o celular? Você já imaginou isso? É muito poder. Não seria o celular um ídolo? Não seria o celular uma idolatria? Será que você não idolatra uma celebridade? Será que a televisão não é o ídolo? Será que o sexo não é idolatria? Será que o seu filho, o seu emprego? O que é mais significativo para você? É a televisão? É o celular? São as celebridades da televisão? É o sexo? É a bebida? É a droga? É Deus. O que tem mais significado na sua vida? Teria que ser a palavra de Deus. Mas não tem sido. Na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja. E a palavra de Deus diz que Manassés ele era idólatra. Ele era tão idólatra, queridos, que ele levava o povo a fazer as mesmas maldades que ele também fazia. A Bíblia diz também que Manassés, ele era cheio de cobiça. O que é cobiçar? É você desejar o que é do outro. Se você deseja o que é do próximo, você está cobiçando. E a palavra de Deus diz que aquele que faz isso, ele não herdará o reino. Eita Deus. Além de tudo isso, Manassés ele era um homem sádico. Ele era assassino. Ele era um homem terrível. Eu costumo dizer que seria bom se algumas pessoas morressem mais cedo e nem nascesse para não fazer tanta maldade para com as pessoas. E Manassés foi assim, amados. Manassés foi um homem cheio de maldade. A palavra de Deus diz no segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Dulce, ele passou os seus filhos no próprio fogo. Os seus filhos ele passou no fogo, foram queimados no próprio fogo. E a história diz que foi Manassés que cerrou Isaías no meio. É a história que diz, eu não tenho certeza, mas a própria história diz que foi exatamente esse rei que cerrou Isaías no meio. Esse homem era terrível, mais terrível do que Hitler. Hitler era mau, ele era pior. Stalin, líder da União Soviética, era mau, mas Manassés era pior. Matou muitos inocentes. Jogou os próprios filhos no fogo. Leia a história dele no segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Guarda isso depois. Esse homem, ele foi terrível. Mas o que é interessante, amados, ele era um homem cheio de imoralidade. Mas apesar de tudo isso, a palavra de Deus diz que ele era religioso. Você já imaginou o homem ser tudo isso e ainda ser religioso? Mas tem muita gente mal se dizendo ser religioso. Judas também era religioso. E olha o que ele fez com Jesus. Nicodemos também era religioso. Mas ele procurou Jesus para saber o que era nascer de novo.
Verdade, Jesus. Amados, um religioso cheio de maldade. Pessoas que estão dentro da igreja, mas cometem muitas maldades. Pessoas que estão dentro da igreja, mas talvez se enquadrem nessas 21 classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 15, versículo 8. O meu povo, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos de nós somos assim? Quantos de vocês são assim? Vão à igreja, oram, cantam, louvam, testemunham, mas o seu coração está longe de Deus. Você já parou para pensar isso? Você está dentro da igreja, mas o seu coração está longe de Deus. Queridos, de uma coisa... Está fechado lá? Sara, vê lá, por favor. De uma coisa vocês podem ter certeza. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não tem como não colher. Se você planta maldade, você vai colher. Se você planta injustiça, você vai colher. Porque o tempo todo, Deus fica de olho em você. E o tempo todo, Deus estava dizendo para Manassés: Manassés, para com isso. Manassés, para com isso. É diferente de nós hoje? Quantas e quantas vezes Deus chegou para Manassés: Manassés, para de cometer maldade. Igreja, seja mais obediente a Deus. Filhos, sejam mais obedientes aos seus pais. Igreja, santifique a sua vida. O tempo todo Deus está avisando. Deus está avisando. Deus está falando. Deus está avisando. E o que muitos de nós estamos fazendo? Isso não é para mim. Mas uma hora, amados, uma hora a sentença vai vir. Uma hora a sentença vai vir. E a sentença veio. Porque aquele que planta, ele colhe. Você pode ter certeza absoluta que talvez o que você esteja passando hoje foi alguma coisa que você cometeu lá atrás e ainda não se arrependeu. E Deus está disciplinando você. Deus está chegando para você e está dizendo: é bom você pagar. É bom você pagar. Meu Deus. Porque a sentença vai vir. Verdade, meu Deus. A sentença vai vir. A disciplina vem. E quando a disciplina de Deus chega, a disciplina de Deus chega para te curar, para te libertar, para te colocar no lugar melhor. E a disciplina de Deus veio contra a vida de Manassés. Você sabe o que é que Deus fez? Deus levantou o rei da Síria e levou Manassés preso. Você já imaginou? Ele passou 55 anos cometendo só maldade. Só maldade. Só maldade. Achando que estava tudo muito bem. Mas ele era religioso. Então veio a disciplina de Deus. Deus levantou o príncipe da Síria e levou Manassés preso. Ele foi prendido, pastor Alex, ele foi preso por 2 estacas. E ali estava ele. Olha a disciplina, queridos. Ela pode demorar, Mas vem. mas ela vem. Verdade, Jesus. Ela pode demorar, mas ela vem. E ali o rei da Síria pegou Manassés, doce, e levou ele preso.
Mas o que mais me chama a atenção, que ali preso, Manassés orou a Deus. Ali preso, Manassés orou a Deus. Ali preso, a palavra de Deus diz que ele se arrependeu de todas as maldades que ele fez. E Deus o perdoou. Eita, Deus maravilhoso. É um Deus maravilhoso. E Deus o perdoou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você já imaginou? Mas como pôde Deus perdoar esse homem? Tu és maravilhoso, Jesus. No sábado a gente continua. Amém. Amém? Coisa maravilhosa. São